Estranho. Vamos voltar agora com o Fábio Gomes aí, que ele está ao vivo também, com a testemunha que presenciou a morte lá em Vila Verde. Agora há pouco ele falou, né? Bom, ele vai destrinchar a informação para a gente. Se ele puder comentar o casal também que matou, acusaram de matar Roberto Lobo, ele comenta. Ô Fábio, de volta com você. O que você tem para contar para a gente agora? Diga aí, meu amigo. Pois é, Casé, daqui a pouco a gente vai comentar sobre o caso Roberto Lobo. Eu vou pedir autorização, vou entrar no carro aqui. A gente está em Vila Verde, né, para poder falar de toda essa situação. E nós vamos entrar no bairro agora, em primeira mão, né, sem a polícia, para poder mostrar como está a situação de momento. Os comércios estão funcionando, né, não tem nada fechado até esse momento. Observe que as pessoas estão caminhando. Eu recebo a informação, Casé, de que 2 linhas circulam de ônibus aqui dentro do bairro. Uma delas, aqui, justamente o Gleidson, que foi a vítima de ontem, foi executada, teria parado de circular. Ela que fazia justamente a linha Mussurunga, Fazenda Grande 4. Uma outra linha de ônibus está funcionando, circulando normalmente. A partir de agora, Casé, a gente vai entrar na localidade apontada pela polícia aqui na Vila Verde, onde acontecem essas situações dos tiroteios, dos confrontos, da guerra justamente entre esses principais traficantes. Aqui, inclusive, um pouco mais à frente, nós mostramos o VT quando o programa começou, foi onde a Scarlett Cerqueira, jovem de 28 anos, acabou sendo executada, acabou sendo morta com vários disparos. E a população, obviamente, fica amedrontada, assustada com toda essa situação, assustada com essas 2 mortes em menos de 12 horas. A polícia quer saber também agora, Casé, se os crimes estão relacionados ou não. Por que o Gleidson foi retirado ontem? O ônibus vem até aqui, é essa a informação que a gente tem. O ônibus vem até essa região, a gente vai virar à esquerda, inclusive, aqui. E aí o ônibus vem justamente nessa ponta e foi por aqui que os traficantes teriam parado e tirado. Aqui, ó, essa é a tradicional faixa de Gaza, onde inclusive tem algumas pichações. Mostra aí, por favor, Carlinhos, algumas pichações aqui, a gente vai parar aqui para mostrar. Pichações em vários lugares, do outro lado ali também tem, viu, Carlinhos? Várias pichações aqui, justamente por conta dessa guerra envolvendo essas facções. E na rua um pouco mais à frente, onde nós mostramos, foi a rua onde a Scarlett acabou morrendo. Ela foi retirada de casa por volta de 2 horas da manhã e morta com diversos disparos de arma de fogo. Aqui, ó, mais pichações na parede. Então, para vocês entenderem o que tem presenciado a comunidade aqui do Vila Verde. Nós, quando o Rabecão chegou para poder retirar o corpo da Scarlett, uma das pessoas, inclusive, disse: aqui o Rabecão já conhece o caminho sem precisar de localizador. Por quê? Porque tem sido comum essas mortes, essas execuções aqui na área do Vila Verde. Daqui a pouquinho, inclusive, nós estaremos com o comandante da 49ª Companhia, que vai poder falar pra gente o que é que está acontecendo. Primeiro, por que o Gleidson foi retirado do carro, ou melhor, do ônibus, justamente o alvo, e recebeu mais de 100 disparos, mais de 100 tiros, e todos os bandidos, os traficantes, utilizando fuzil, fortemente armados. E a segunda pergunta é: onde é que a Scarlett entra? A família diz que ela era vendedora de amendoim. Vendia amendoim todos os dias na estação Mussurunga e foi mais uma vítima da criminalidade. Então é isso, Casé. Eu fiz questão de entrar no Vila Verde, dar uma volta para quem está acompanhando a cidade de Aratu, ter noção do que passa a comunidade, ter noção justamente do que vivenciam. Alguns comércios, Fábio, é bem verdade, aqui estão fechados, mas na sua grande maioria abertos. A gente, inclusive, como você falou, a gente fez uma entrevista com uma testemunha. Ela estava no ônibus e presenciou o momento exato de toda a execução e a gente vai colocar agora para vocês. Quando eu percebi o que estava acontecendo, eles já estavam dando tiro, então a gente ouviu o barulho dos estampidos e eles estavam atrás de uma pessoa que estava dentro do ônibus. Eles foram para assassinar a pessoa que estava dentro do ônibus. Então o ônibus não estava cheio, estava todo mundo sentado, então deu para ter acesso fácil até chegar essa pessoa que estava sentada perto do fundo. E aí todo mundo deitou no chão, todo mundo ficou desesperado, ficou com medo, porque teve a gente ouviu muito barulho de tiro e a gente não sabia para que direção do tiro estava indo. Aí eles conseguiram assassinar a pessoa, depois liberaram o ônibus para seguir viagem normalmente. O ônibus estava em movimento e eles pararam o ônibus para isso? Foi exatamente assim, eles pararam o ônibus por causa disso, não estava no ponto, no caso. Quantas pessoas você viu participarem dessa ação? Tinha umas 2 pessoas que estavam atrás da pessoa que estava dentro do ônibus e mais ou menos umas 4 fora do ônibus, impedindo que o motorista seguisse
porque ele tinha que ficar parado para esperar eles terminarem o que eles estavam fazendo. Bom, acho que eu não sei se você entende disso, mas a perícia me informou que a vítima tomou mais de 100 tiros. Eram armas pesadas? Você chegou a ver as armas que eles utilizavam? Sim, o pessoal do ônibus estava comentando que eles estavam com um fuzil, era mais de um fuzil, eles estavam com um armamento grande, a gente percebia que não era uma pistola pequena e a gente ouviu muito barulho de tiro, então muito provavelmente isso deve ter acontecido mesmo, porque não foi pouco tiro não. Pois é, Cazé, exatamente. Eu peço até desculpa pra você, Cazé, agora eu tô te ouvindo, você fica à vontade. Eu vi que Carlinho me sinalizou que você tinha me chamado, sim. Mas eu tive um problema na minha comunicação. Agora eu tô te ouvindo, fica à vontade. Não, você falou agora há pouco, não existe ainda a certeza de que essas duas mortes estejam relacionadas uma com a outra, não é isso? Mas existe a possibilidade. Existe, e aí eu vou fazer o que eu já colhi. Essa aí é uma apuração minha, tá? Não é informação da polícia, é uma apuração minha. Quando eu tava fazendo agora o homicídio da Scarlett, eu recebi a informação que o Gleidson, ele não era morador daqui. Mas para ele passar, o ônibus tem que entrar aqui para chegar na casa dele. E aí o que é que pode ter acontecido, Cazé? Por ele ser de um bairro, aquela história, né? Não sei se ele tinha envolvimento, se não tinha, isso aí só a polícia vai poder dizer. Mas aí como o ônibus entrou aqui, traficantes daqui teriam descoberto que eles estavam no ônibus, ou já estavam escoltando, tiraram ele e executaram. E a Scarlett pode ter sido, no caso, uma vingança. O bonde da área onde o Gleidson morava pode ter entrado aqui de madrugada e retirado a Scarlett e cometido a execução. Mas essa é uma apuração preliminar, a gente tem que esperar a conclusão por parte da polícia nas investigações. O fato é que quem mora aqui na Vila Verde está assustado. Você viu pelo medo das pessoas nas casas, como estão as casas em ruas principais completamente pichadas por essas facções que vão tomando espaço e dominando a nossa cidade, Cazé. Muito obrigado, Fábio Gomes, sempre bem antenado, o cara é bom demais, né, meu irmão? Parabéns por sua apuração, ele vai, pesquisa, cava, é o melhor repórter policial que a gente tem, não tem pra ninguém. Por isso que as outras emissoras estão todas de olho nele, todo mundo fica de olho nele, as outras querem levar, mas ele fica aqui com a gente, o melhor, não tem pra ninguém. 2 mortes em menos de 12 horas, Vila Verde pegando fogo, terror na área, como disse Fábio Gomes, pode ter relação sim, uma morte com a outra, ainda não foi oficializada. Daqui a pouco ele volta com mais informações.